Há encontros que parecem acaso, mas que o tempo vinha preparando há anos. Naquela manhã quente do interior, um homem simples de chapéu de palha não imaginava que um gesto pequeno mudaria sua vida para sempre. Ele apenas parou para ajudar uma senhora frágil a chegar até a porta de casa. Foi quando uma jovem apareceu na soleira. E ao se olharem, algo antigo despertou nos dois. Um nome esquecido, um sorriso familiar, uma promessa de infância que o tempo nunca apagou. A estrada de chão serpenteava entre pastos verdes e cercas antigas, e a poeira que subia atrás da caminhonete azul parecia desenhar no ar o caminho de uma manhã qualquer. Mas não era uma manhã qualquer. Felipe Andrade não sabia ainda, mas aquela seria uma das manhãs mais importantes da sua vida. Ele tinha 31 anos, ombros largos de quem trabalhava de sol a sol, mãos calejadas pelo cabo da enxada e pelo volante velho da Toyota que herdara do pai. Vestia uma camisa de manga curta listrada, calça jeans desbotada nos joelhos, botas de couro empoeiradas e um chapéu de palha que protegia o rosto bronzeado do sol que já castigava forte às 8 da manhã. A barba por fazer e os olhos castanhos atentos lhe davam um ar sério, mas quem o conhecia sabia que por trás daquela seriedade morava um coração leve, daqueles que ainda acreditavam que o mundo podia ser bom. Felipe morava sozinho numa pequena propriedade de 8 hectares no interior, herdada do pai 4 anos antes. Quando o velho Joaquim partiu, deixou para o filho mais do que terra. Deixou um modo de viver, plantar com cuidado, colher com gratidão, tratar bem os animais, respeitar os vizinhos e nunca passar por alguém em dificuldade sem oferecer ajuda. Foram essas as últimas palavras que Felipe ouviu do pai antes de fechar os olhos, e era nelas que ele se apoiava todos os dias, especialmente nos dias mais difíceis. E nos últimos meses, os dias difíceis tinham sido muitos. A seca prolongada havia castigado a região. O preço do leite tinha caído, e Felipe vinha equilibrando contas com a corda no pescoço. Mas ele não reclamava. Acordava cedo, tirava o leite das poucas vacas que ainda tinha, soltava as galinhas, regava a horta e seguia para a roça. À noite, jantava sozinho na cozinha pequena, ouvia o rádio velho que sintonizava com dificuldade as estações da cidade vizinha e dormia cedo, porque o dia seguinte sempre exigia mais do que o anterior. Naquela terça-feira, Felipe seguia para o distrito mais próximo, a 15 quilômetros de casa, para comprar sementes de feijão e uns rolos de arame que precisava com urgência. Era uma viagem que ele fazia uma vez por semana, sempre na terça, porque era o dia em que a Casa de Produtos Agrícolas recebia as encomendas novas. Ele dirigia devagar, com o cotovelo apoiado na janela aberta, sentindo o vento morno bater no rosto. O rádio da caminhonete tocava baixo uma música antiga, dessas de viola, que falava de saudade e de retorno. Felipe cantarolava sem perceber. Foi então, ao fazer uma curva mais fechada, onde a estrada margeava um pequeno córrego, que ele viu. À beira do caminho, sob a sombra rala de um pé de ingá, uma senhora estava sentada num pedaço de pedra, com uma sacola de pano no colo e o rosto inclinado para baixo. Tinha os cabelos completamente brancos, presos num coque frouxo, e vestia uma blusa florida desbotada com uma saia marrom comprida. Mesmo de longe, dava para ver que ela não estava bem. Felipe pisou no freio na hora. A caminhonete derrapou um pouco no cascalho e parou alguns metros à frente. Ele desligou o motor, desceu, ajeitou o chapéu e voltou a pé até onde a senhora estava. — Bom dia, dona. A senhora está bem? Perguntou ele com voz firme, mas gentil, abaixando-se um pouco para ficar na altura dela. Ela ergueu o rosto devagar. Os olhos eram pequenos, marejados, e tinham aquela cor cansada de quem viveu muito. Tentou sorrir, mas o sorriso saiu fraco. — Ai, meu filho, eu tô com uma fraqueza danada. Saí de casa cedinho para ir no posto buscar uns remédios, mas no caminho de volta a vista escureceu. Tive que sentar aqui. Felipe sentiu um aperto no peito. A senhora devia ter uns 75 anos, talvez mais, e estava ali sozinha, na beira da estrada, sem ninguém por perto. Não pensou 2 vezes. — A senhora mora longe daqui? — Aqui mesmo, meu filho.
Uns 2 quilômetros para frente, na primeira porteira do lado direito. Casinha branca, dá para ver da estrada. Então a senhora vem comigo. Vou deixar a senhora em casa agorinha. A senhora hesitou um instante, como quem não queria incomodar, mas a fraqueza falou mais alto. Que Deus te abençoe, meu filho. Você é uma boa alma. Felipe sorriu de leve, estendeu o braço com cuidado e a ajudou a se levantar. Ela era pequena, magrinha, e se apoiou nele com firmeza enquanto caminhavam devagar até a caminhonete. Ele abriu a porta do passageiro, ajudou-a a subir com paciência, colocou a sacola de pano no banco do meio e fechou a porta com delicadeza, como se estivesse fechando a porta de algo precioso. Voltou para o lado dele, deu a partida e seguiu estrada afora, agora num ritmo mais lento, porque qualquer buraco poderia incomodar a passageira. Como é o seu nome, dona? Dona Cecília. Cecília Ramos. E o seu, meu filho? Felipe. Felipe Andrade. Ela olhou para ele com aqueles olhos cansados e sorriu de um jeito diferente. Um sorriso que parecia guardar alguma coisa, mas Felipe não percebeu. Andrade. Bonito nome. Tem família por aqui, Felipe? Tinha. Meu pai era Joaquim Andrade. Faleceu faz 4 anos. Minha mãe se foi antes ainda, quando eu era guri. Não tenho irmãos. Vivo lá no sítio mesmo, sozinho. Dona Cecília ficou em silêncio por um momento. Depois respirou fundo e disse baixinho. Joaquim Andrade. Esse nome eu já ouvi muito por aí. Homem trabalhador, todo mundo falava bem. Sinto muito pela sua perda, meu filho. Felipe assentiu, sem responder. Não gostava de falar do pai com estranhos, mas tinha algo na voz daquela senhora que o deixava confortável. Não era curiosidade, era afeto. Era um jeito de quem se importa de verdade. Em poucos minutos, eles chegaram à porteira que ela havia descrito. Felipe parou a caminhonete. Desceu, abriu a porteira, voltou, dirigiu até o terreiro da casa e estacionou debaixo de uma mangueira grande, cheia de frutos verdes. A casa era simples, branca, de janelas azuis, com um alpendre coberto onde havia uma cadeira de balanço, alguns vasos com plantas e uma trepadeira que subia pela parede, formando um arco verde sobre a porta da frente. Galinhas ciscavam no quintal, e um cachorro velho deitado à sombra levantou a cabeça preguiçosamente quando viu a caminhonete chegar. Felipe desceu, contornou o veículo e abriu a porta para ajudar Dona Cecília. Foi nesse momento que a porta da casa se abriu. E o tempo para Felipe parou. Uma jovem saiu pelo alpendre com passos rápidos, o rosto tomado por uma preocupação que se transformou em alívio assim que viu a avó. Tinha cabelos escuros presos num coque frouxo, alguns fios soltos emoldurando o rosto. Vestia uma blusa clara de estampa miúda e uma saia longa de tecido leve, que se movia com o vento. Os olhos eram grandes, castanhos, expressivos, e havia neles uma mistura de susto e gratidão quando se voltaram para Felipe. Vó, meu Deus, vó, eu estava ficando preocupada. A senhora demorou demais, ela disse, descendo os degraus depressa e indo direto abraçar Dona Cecília. Calma, minha filha, tá tudo bem. Esse moço aqui me trouxe. Eu tive uma fraqueza no caminho, sentei na beira da estrada e ele parou para me ajudar. Foi um anjo. A jovem se virou para agradecer. E aí o tempo parou para ela também. Os olhos dela encontraram os de Felipe e ficaram ali, parados, como se quisessem entender algo que a mente ainda não tinha alcançado. Felipe sentiu o coração dar um solavanco no peito. Aquele rosto, aqueles olhos, aquele jeito de inclinar a cabeça de leve para o lado quando estranhava alguma coisa. Era impossível. Não podia ser, mas era. Mariana, ele murmurou quase sem voz. Ela arregalou os olhos. A mão dela apertou de leve o braço da avó, como se precisasse de apoio para não cair. Felipe? Felipe Andrade? Eles ficaram se olhando por longos segundos, sem conseguir dizer mais nada. Dona Cecília, ainda apoiada no braço da neta, olhou de um para o outro sem entender. Vocês se conhecem? Perguntou ela baixinho. Mariana levou a mão à boca e os olhos dela encheram-se de lágrimas devagar, como se a emoção viesse subindo do fundo do peito. Vó, esse é o Felipe.
O Felipe que eu te falava quando eu era pequena. O menino que morava no sítio do lado, lembra? Meu melhor amigo de infância. Aquele que eu nunca mais vi depois que eu mudei. Dona Cecília abriu a boca devagar e o queixo dela tremeu de leve. Não pode ser, ela disse, baixinho. Não pode ser. Felipe sentiu os olhos arderem. Engoliu seco, ajeitou o chapéu nas mãos sem saber o que dizer. 22 anos. Fazia exatamente 22 anos que ele não via Mariana. Desde aquela tarde em que ela apareceu na cerca do sítio dele, com os olhos vermelhos de chorar, e disse que ia embora com a mãe, que iam morar longe, que não sabia se voltaria, e nunca voltou. Pelo menos, era o que ele tinha pensado todos esses anos. Mariana Ribeiro, ele disse, e o nome saiu como uma oração. É você mesmo. Eu não tô acreditando. Ela soltou uma risada nervosa, daquelas que vêm misturadas com lágrimas, e levou as mãos ao rosto. Felipe. Meu Deus, Felipe. Você cresceu. Você cresceu tanto. Você também, ele respondeu, sorrindo pela primeira vez naquela manhã. Um sorriso aberto, espontâneo, daqueles que ele nem lembrava mais que sabia dar. Dona Cecília, que olhava de um para o outro com o coração apertado de emoção, sorriu por entre as lágrimas. Pois então, vocês têm muita coisa para conversar. Mas primeiro esse moço aqui vai entrar para tomar um café. Não aceito não. Felipe ia recusar, dizer que precisava ir, que tinha compromissos no distrito, mas quando olhou para Mariana e viu nos olhos dela o mesmo pedido silencioso, soube que não conseguiria ir embora. Não agora. Não depois de 22 anos. Tá bom, Dona Cecília. Aceito sim. Obrigado. Mariana ajudou a avó a entrar em casa. E Felipe seguiu atrás com o chapéu na mão, sentindo cada passo como se estivesse atravessando uma ponte entre dois tempos. O tempo de antes, quando eram duas crianças correndo pelos pastos, e o tempo de agora, quando dois adultos se reencontravam sem saber direito o que fazer com tudo o que o coração tinha guardado em silêncio. Na cozinha simples, com a mesa de madeira coberta por uma toalha de chita, Dona Cecília insistiu em fazer o café ela mesma, dizendo que já estava melhor, que tinha sido só a pressão. Mariana acompanhou cada movimento da avó com o canto do olho, mas sentou-se à mesa em frente a Felipe sem conseguir tirar os olhos dele. Eu não acredito que é você, ela disse, baixinho. Eu pensei tantas vezes em voltar aqui, tantas vezes. Mas a vida foi levando. Felipe a observava com uma ternura que ele mesmo não sabia que ainda existia dentro dele. Eu também pensei muito em você, Mariana. Eu queria saber para onde você tinha ido. Eu perguntei para o seu tio na época, mas ele só disse que vocês tinham se mudado para longe. Não soube mais nada. Mariana baixou os olhos para a mesa. As mãos dela, finas e delicadas, brincavam com a beirada da toalha. Foi tudo muito difícil, Felipe. Quando eu tinha 10 anos, meu pai... Bom, ele foi embora de casa. Minha mãe não tinha condição de ficar aqui. Ela tinha uma irmã na cidade grande, e a gente foi morar com ela. Eu lembro de chorar a viagem inteira. Eu lembro de pensar em você, sentado naquela cerca, vendo o caminhão da mudança ir embora. Felipe sentiu um nó na garganta. Ele lembrava daquela tarde como se fosse ontem. Tinha 9 anos. Ficou sentado na cerca por horas, mesmo depois que o caminhão sumiu na curva. Esperou. Esperou que ela voltasse correndo, que dissesse que era brincadeira, que ia continuar morando ali do lado. Mas ela não voltou. E ele desceu da cerca só quando a noite chegou. Eu lembro daquele dia, ele disse. Eu lembro até demais. Mariana sorriu com tristeza e os olhos dela voltaram a se encher de lágrimas. Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de quem encontra, depois de muito tempo, um pedaço de si que tinha ficado para trás. Dona Cecília colocou 3 xícaras de café fumegante na mesa, junto com um prato de bolo de fubá ainda morno. Sentou-se ao lado da neta e olhou para Felipe com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Felipe, meu filho, ela disse com voz suave. Eu acho que Deus não traz 2 pessoas de volta uma para outra à toa. Tem coisa que parece coincidência, mas não é. Mariana segurou a mão da avó com carinho
e olhou para Felipe com um sorriso tímido. É verdade, vó. Tem coisa que parece coincidência, mas não é. Felipe sorriu segurando a xícara entre as mãos. Lá fora, o sol começava a esquentar com mais força. As galinhas ciscavam no terreiro. O vento balançava de leve a trepadeira do alpendre. E ele ali, sentado naquela cozinha simples ao lado da menina que tinha sido sua melhor amiga 22 anos atrás, sentiu que alguma coisa muito grande estava começando, alguma coisa que ele não sabia ainda nomear. Foi quando Mariana, ainda segurando a mão da avó, olhou para ele com aqueles olhos castanhos brilhantes e disse baixinho, quase como um segredo: Felipe, tem uma coisa que eu preciso te contar. Uma coisa que eu guardei esses anos todos. Uma coisa que talvez explique muita coisa. Felipe sentiu o ar ficar mais pesado dentro do peito. Não era um peso ruim. Era aquele peso bom que a gente sente quando está prestes a ouvir algo importante. Daquelas coisas que a vida demora décadas para entregar. Ele pousou a xícara na mesa devagar, sem fazer barulho. E fixou os olhos nos de Mariana, esperando. Ela respirou fundo, ajeitou-se na cadeira e começou a falar com voz baixa, controlada, como quem desenrola um novelo com cuidado para não embaraçar. Felipe, lembra daquele dia antes da gente se mudar, quando o meu pai foi lá no sítio do seu pai conversar com ele? Felipe franziu a testa, tentando puxar a memória. Era uma lembrança antiga, embaçada pelo tempo, mas estava lá, em algum canto. Lembro. Era de tarde. Eu estava brincando no quintal e você ficou na varanda com a sua mãe enquanto os dois conversavam dentro de casa. Lembro que demorou muito. Pois é, aquela conversa, eu só fui entender muitos anos depois. Ela respirou de novo com cuidado. Meu pai tinha ido pedir ajuda para o seu pai, Felipe. A gente estava em dificuldade, muita dificuldade. Meu pai tinha feito umas dívidas, tinha perdido o emprego na cidade e nem conseguia pagar a renda do sítio onde a gente morava. Foi quando ele decidiu ir embora, sumir, deixar a gente. Mas antes de sumir, ele teve coragem de uma última coisa. Foi até o seu pai pedir que olhasse pela gente. Felipe ficou em silêncio. Dona Cecília abaixou os olhos para a xícara, mas a expressão dela mostrava que já conhecia aquela história. Mariana continuou. Seu pai, o seu Joaquim, ofereceu ajuda. Disse que a gente podia ficar morando ali, que ele dava um jeito, que a gente não precisava sair correndo. Mas a minha mãe tinha vergonha, Felipe. Ela era orgulhosa, não quis aceitar. Disse que ia trabalhar, que ia se virar, que ia criar a filha com as próprias mãos. E foi o que ela fez. A gente foi embora para a casa da minha tia, na cidade grande. Felipe sentiu os olhos arderem e teve que olhar para a janela um instante para respirar. O pai dele nunca tinha contado nada disso, nem uma palavra, em todos aqueles anos. Eu não sabia, ele disse baixinho. O meu pai nunca me falou. Ele prometeu para minha mãe que não falaria. Mariana sorriu de leve, com tristeza. Mas o seu pai... Ele não esqueceu da gente, Felipe. Por muitos anos, ele mandou cartas para minha mãe. Não pedia resposta, não cobrava nada. Só perguntava se a gente estava bem, se eu estava na escola, se precisava de alguma coisa. Minha mãe nunca quis aceitar ajuda, mas guardou todas as cartas. Eu só descobri elas depois que ela faleceu, faz uns 3 anos. Felipe sentiu uma lágrima quente descer pelo rosto sem que ele percebesse. Limpou depressa, com as costas da mão, mas a emoção já tinha tomado conta dele. O meu pai... Ele começou sem conseguir terminar. Era um homem bom, Felipe. Dona Cecília terminou por ele com voz embargada. Um homem dos bons mesmo, desses que a gente não encontra mais por aí. Mariana segurou a mão dele em cima da mesa. Foi um gesto natural, sem pensar. Como se as mãos deles já se conhecessem de outra vida. Felipe sentiu o calor da mão dela e não soltou. Ficou ali, segurando com a garganta apertada e o coração batendo num ritmo diferente. Quando eu li aquelas cartas, Felipe, eu chorei dias. Eu pensei em você o tempo todo. Pensei, meu Deus, como é que tá o Felipe? Será que ele lembra de mim? Será que ele me odeia por eu ter ido embora sem mais nem menos? Eu nunca odiei você, Mariana. Nunca. Eu só queria saber se você estava bem. Ela apertou a mão dele mais um pouco
e sorriu por entre as lágrimas. Eu vim para cá faz 6 meses, Felipe. A minha avó estava sozinha, depois que o vô faleceu, e eu pedi demissão do meu trabalho na cidade para vir cuidar dela. Era uma promessa que eu tinha feito para minha mãe antes dela partir. Eu fiquei com medo de vir, sabe? Medo de revisitar lembranças, medo de descobrir que tudo aqui tinha mudado. Mas a avó precisava. E eu vim. Você fez certo, disse Felipe com firmeza. Você fez muito certo. Dona Cecília sorriu, levantou-se devagar, ajeitando a saia. Eu vou ali no quarto deitar um pouco, descansar a vista. Vocês dois conversem à vontade. Tem muita coisa para conversar. Ela apertou o ombro de Felipe com carinho ao passar, e ele sentiu naquele toque uma espécie de bênção silenciosa. Quando ela saiu da cozinha, Felipe e Mariana ficaram a sós. O silêncio entre eles não era constrangedor. Era um silêncio cheio, daqueles que dizem mais do que 1000 palavras. Mariana foi a primeira a falar. Me conta de você, Felipe. Me conta tudo o que aconteceu nesses anos. Eu quero saber. Tudo. E Felipe contou. Contou da escola no distrito, da época em que quase desistiu de estudar porque o pai precisava de ajuda na roça. Mas o pai não deixou e exigiu que ele terminasse o ensino médio. Contou de quando foi para a cidade fazer um curso técnico em agricultura, dos anos morando num quarto pequeno alugado, voltando para o sítio só nos fins de semana. Contou da doença do pai, dos meses difíceis cuidando dele, do dia em que ele partiu, em paz, segurando a mão do filho. Contou da decisão de voltar para a terra, de retomar a propriedade, de aprender a viver sozinho. Contou dos planos que tinha, devagar, de plantar mais frutas, de construir um pequeno galpão para fazer queijo artesanal, de criar abelhas. Mariana ouvia tudo com os olhos brilhando. Vez ou outra fazia uma pergunta, mas a maior parte do tempo só ouvia e sorria, e às vezes deixava uma lágrima escapar quando Felipe falava do pai. Depois foi a vez dela. Contou da chegada na cidade grande, da escola onde levou tempo para se acostumar, da mãe que trabalhou de costureira por 20 anos para criá-la. Contou da faculdade que conseguiu fazer à noite, depois de muito esforço, formando-se em pedagogia. Contou dos anos como professora numa escola pública, do amor pelas crianças, das alegrias e dos cansaços. Contou da perda da mãe, 3 anos atrás, e do vazio que ficou. Contou que tinha namorado durante alguns anos, mas que tinha terminado faz tempo, e que desde então vinha aprendendo a estar sozinha sem se sentir solitária. E agora você está aqui, disse Felipe, com um meio sorriso. É, agora eu estou aqui, ela respondeu, devolvendo o sorriso. Eles ficaram conversando por mais de 2 horas naquela manhã. Quando Felipe finalmente olhou para o relógio da parede, levou um susto. Eu preciso ir, Mariana. Tenho que ir no distrito antes que a loja feche para almoço. Mas... Ele hesitou. Mas eu queria muito voltar. Amanhã, depois de amanhã, quando você puder. Mariana sorriu, levantou-se junto com ele e o acompanhou até o alpendre. Pode voltar quando quiser, Felipe. Essa casa está sempre aberta para você. Ele colocou o chapéu, ajeitou a aba e olhou para ela com uma seriedade calma. Eu volto amanhã. Ela assentiu com um sorriso tímido. Eu espero. Felipe desceu os degraus do alpendre, foi até a caminhonete, abriu a porta, mas antes de subir olhou para trás uma última vez. Mariana estava na soleira, com os braços cruzados, sorrindo. O sol caía sobre ela de um jeito que parecia escolhido. Ele acenou. Ela acenou de volta. E ele partiu. No caminho de volta, Felipe não conseguia parar de sorrir. Tinha uma leveza no peito que ele não sentia há anos. Olhava para a estrada e via tudo diferente, como se as cores estivessem mais vivas, como se o vento estivesse mais doce. No dia seguinte ele voltou. Levou um pote de mel que tinha colhido na semana anterior e uns pés de muda de manjericão para Dona Cecília plantar perto da cozinha. Mariana o recebeu com um sorriso que parecia o sol nascendo de novo. Eles passaram a tarde no alpendre, conversando, rindo, lembrando de coisas pequenas da infância, como o galinheiro do pai dele, onde eles entravam escondidos para catar ovos, como o pé de jabuticaba do quintal da casa dela, onde ficavam horas comendo frutas até a língua ficar roxa,
como aquela vez em que se perderam no pasto e voltaram só de noite, com os pais quase tendo um ataque. Eles riam e era um riso fácil, sem peso, como se os 22 anos não tivessem passado. No outro dia, Felipe voltou de novo. Levou Mariana para conhecer o sítio dele. Mostrou as plantações, o curral, o galpão velho que ele queria reformar, o pé de manga enorme que tinha no fundo do quintal e que o pai dele tinha plantado quando Felipe nasceu. Mariana ouvia tudo encantada, fazendo perguntas, comentando, sugerindo coisas. Em alguns momentos ela tocava de leve no braço dele para chamar atenção para alguma coisa, e Felipe sentia uma corrente de calor subir pelo peito. Os dias foram passando assim, devagar, sem pressa, como devem passar as coisas boas. Felipe ia até a casa de Dona Cecília quase todos os fins de tarde depois do serviço. Levava sempre alguma coisa, um cacho de banana, 1 litro de leite fresco, 1 dúzia de ovos. Dona Cecília ria, dizia que ele ia acabar enchendo a despensa dela. Mariana ria junto, e eles ficavam os 3 conversando no alpendre até o sol se pôr. Numa tarde de sábado, Dona Cecília tinha ido dormir cedo, e Felipe e Mariana ficaram sozinhos no alpendre, sentados lado a lado na cadeira de balanço dupla. O céu estava se tingindo de laranja, e os grilos começavam a cantar. Mariana, sem olhar para ele, disse baixinho: Felipe, eu nunca me senti tão em paz como estou me sentindo agora. Felipe sorriu. Eu também não, Mariana. Eu acordo de manhã pensando em você. E quando eu chego aqui de tarde, é como se a minha alma respirasse fundo. Ela olhou para ele. Os olhos dela brilhavam à luz suave do entardecer. Você acha que a gente tem uma segunda chance, Felipe? Uma segunda chance de viver aquilo que a vida não deixou a gente viver? Felipe pensou um instante. Depois, com voz firme e tranquila, respondeu: Eu acho que a gente nunca perdeu a primeira chance, Mariana. Eu acho que ela só ficou esperando a gente crescer. Mariana sorriu, e os olhos dela se encheram d'água de novo, mas agora era uma água doce, sem dor nenhuma. Ela deitou de leve a cabeça no ombro dele, e Felipe com cuidado segurou a mão dela. Ficaram assim em silêncio, vendo o sol descer atrás das árvores. As semanas viraram meses. Felipe e Mariana foram construindo devagar uma história nova. Não era a história de 2 crianças correndo pelos pastos. Era a história de 2 adultos que tinham passado por muita coisa, que tinham aprendido o valor das coisas pequenas e que tinham descoberto, com gratidão, que o amor às vezes não chega de uma vez. Às vezes ele chega devagar, como uma semente que precisa do tempo certo para brotar. Dona Cecília se recuperou bem. Voltou a cuidar das galinhas, a fazer os bolos de fubá que tanto Felipe gostava e a sentar na cadeira de balanço do alpendre, lendo a Bíblia velhinha que tinha sido da mãe dela. Vez ou outra, ela olhava para os 2 conversando no quintal e sorria sozinha, com aquele sorriso de quem sabe das coisas. Felipe começou a reformar o galpão velho do sítio, e Mariana sempre passava lá para ajudar, mesmo que fosse só para levar suco gelado nas tardes mais quentes. Ela começou a dar aulas particulares para as crianças do distrito 3 vezes por semana e logo já era conhecida como a professora Mariana por toda a região. Numa manhã de domingo, quase 1 ano depois daquele primeiro encontro, Felipe foi até a casa de Dona Cecília com um chapéu de palha na mão e um nervosismo que ele não sentia desde a adolescência. Mariana estava regando as plantas do alpendre quando ele chegou. Bom dia, ele disse, parando na escada. Bom dia, Felipe. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu queria te perguntar uma coisa. Mariana pousou o regador no chão, secou as mãos na barra da saia e olhou para ele com curiosidade. Pode perguntar. Felipe respirou fundo. Olhou para ela, para aqueles olhos castanhos que ele tinha aprendido a amar de novo, agora com a profundidade de quem é adulto e sabe o que quer. Mariana, eu sei que a gente já passou por muita coisa. Eu sei que a vida levou a gente por caminhos diferentes por muito tempo, mas eu também sei que desde aquela manhã que eu te encontrei aqui no alpendre, alguma coisa em mim mudou. Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem você. Eu queria saber se você aceita continuar essa nossa história. Para sempre. Mariana ficou em silêncio por um momento. Os olhos dela se encheram de lágrimas,
mas tinha um sorriso bonito tomando conta do rosto dela. Felipe Andrade, ela disse baixinho. Eu esperei a vida inteira por essa pergunta, mesmo sem saber que estava esperando. Ela desceu os degraus do alpendre, foi até ele e o abraçou. Foi um abraço longo, tranquilo, daqueles que selam coisas. Lá dentro, Dona Cecília, que tinha visto tudo da janela da cozinha, levou as mãos ao peito e agradeceu a Deus em silêncio. Eles se casaram numa tarde de inverno, na pequena igreja do distrito, com poucos convidados e muita emoção. Dona Cecília foi a primeira a abraçar os dois quando saíram da igreja. Felipe levou Mariana para morar com ele no sítio, mas eles iam quase todos os dias visitar Dona Cecília, e nos fins de semana ela ia passar com eles, sentada no alpendre novo que Felipe tinha construído, vendo o sol se pôr atrás das árvores. Anos depois, quando alguém perguntava a Felipe como ele tinha encontrado a esposa, ele sempre contava a mesma história. Dizia que tinha sido numa manhã comum, daquelas que parecem sem importância, e que ele só tinha parado para ajudar uma senhora na beira da estrada, mas que naquele dia ele tinha aprendido uma coisa que carregaria pelo resto da vida. A gente nunca sabe quando um pequeno gesto de bondade pode mudar tudo, que ajudar alguém nunca é em vão, que o que a gente faz com o coração volta pra gente, mais cedo ou mais tarde, de formas que a gente nem imagina, e que no fim das contas, a vida sempre encontra um jeito de reunir aquilo que pertence um ao outro, mesmo que demore 22 anos, mesmo que pareça impossível, mesmo quando a gente já tinha quase desistido de acreditar. Porque tem encontros que parecem acaso, mas o tempo, paciente como um rio antigo, sabia o que estava fazendo desde o começo.